Você conhece a biblioteca Django Filter? Fica aí que a gente vai criar na prática um exemplo utilizando essa que é uma das principais libs do Django para a implementação de filtros de consulta. Vamos desde a instalação até a integração com as suas aplicações. E aí, pessoal, então vamos lá para o código, né? Se vocês repararem, eu já estou com o meu VS Code aqui aberto, porque para esse vídeo a gente vai trabalhar com um projeto já base, tá? Para a gente não perder muito tempo criando o projeto para o nosso exemplo aqui utilizando o Django Filters. Na descrição do vídeo vocês vão encontrar um link para o repositório do GitHub. Basicamente, vocês só vão precisar clonar esse repositório e abrir então no VS Code, ou então IDE ou editor de código-fonte da tua preferência, tá bom? Uma vez que vocês já estejam com o projeto aberto, a gente só vai precisar configurar o nosso ambiente. Então, basicamente, a gente vai precisar criar um ambiente virtual, ativar esse ambiente virtual e instalar as dependências do projeto. Então, vamos fazer isso. Vou abrir aqui o terminal, vou abrir o próprio terminal integrado do VS Code. E aqui a gente precisa, primeiramente, criar o nosso ambiente virtual. Então, python -m venv.venv. Beleza, ele vai criar ali a pastinha .venv. Com o nosso ambiente virtual já criado, a gente precisa ativá-lo. Então, aqui no caso, para mim vai ser source.venv/bin.activate. Isso porque eu estou em um sistema Linux. Se você estiver no Windows, vai ser .venv/scripts/activate, tá? Beleza, agora a gente precisa instalar as dependências do projeto, que elas estão listadas aqui no arquivo requirements.txt. Basicamente é o Django e o Crispy Bootstrap 5, né? Eu estou utilizando aqui o Crispy Form só para facilitar na hora de renderizar alguns formulários lá na nossa camada de template, tá bom? Para fazer a instalação, então pip install -r requirements.txt. Então ele vai fazer a instalação do Django e também do Crispy Bootstrap 5. Então só esperar aqui ele terminar. Beleza, feito isso, a gente já tem as dependências instaladas. O que a gente precisa fazer agora é executar as migrações do projeto para ele poder criar o nosso arquivo do banco de dados. Então, para isso, a gente executa aqui o python manage.py migrate. Pronto. E também eu já deixei aqui, se vocês repararem, um arquivo chamado dump.json, tá? Que é um arquivo gigantesco em formato JSON, que já tem alguns dados para serem populados no banco. Então, para a gente poder carregar esses dados dentro do banco de dados, a gente executa aqui o comando python manage.py load data e o nome do arquivo, que é dump.json. Então ele vai demorar um pouquinho porque ele vai carregar esses dados dentro do banco. Antes da gente continuar, quero te falar que esse conteúdo é apenas uma pitada perto dos mais de 300 cursos que ministramos na TrenoWeb. Somos uma escola para desenvolvedores com assinatura on demand, tipo a Netflix, saca? Onde você assina por um preço baixo e tem acesso a tudo e assiste no seu tempo. Além do tema dessa aula, nós temos cursos e formações completas em back-end e front-end. Pro vídeo, mas fica até o final que ainda temos muita coisa legal para ver. Veja só, ele instalou aqui um total de 1064 objetos dentro desse banco de dados. E pronto, agora a gente já pode executar a aplicação. Então, novamente aqui, python manage.py run server. Vou abrir aqui meu navegador. Então, cadê? E vou acessar o localhost na porta 8000. Então, beleza, ele carregou aqui. Basicamente, a gente tem uma página de listagem de vagas e uma página de detalhes. Veja que ele até demorou um pouquinho para carregar, porque no total eu tenho 1000 vagas aqui cadastradas. Essas vagas não vão fazer muito sentido, até porque todas elas foram cadastradas utilizando um script de automação, então muita coisa aqui ficou muito aleatória, então não vai fazer muito sentido. Por exemplo, uma vaga de DevOps que é Java, CSS, Express e MongoDB, né? Não tem muito sentido aqui não. Mas clicando no nome da vaga, a gente vai para uma página de detalhes, mostra todos os detalhes da vaga, como a descrição também é só um lorem, não tem nada demais. E eu também já deixei aqui tudo configurado para vocês conseguirem acessar o admin, tá? Então, localhost 8000/admin. O usuário vai ser admin e a senha também admin. Ou pelo menos era para ser. Eu acho que eu não deixei o usuário cadastrado aqui no dump, tá? Então a gente pode só criar ele aqui com python manage.py create super user. Usuário admin. E-mail não precisa, sem admin, e aqui só confirmar. Foi isso mesmo, eu não deixei o usuário criado. Mas beleza, tá aqui, ó. Então, skills, a gente tem todas as skills cadastradas.
E aqui na parte de jobs, todas as vagas de emprego cadastradas nessa aplicação, né? Então, tem todas as vagas aqui listadas, né? A gente consegue fazer filtro, consegue fazer busca. É só o caso você precise aqui testar e adicionar novas vagas aqui dentro do projeto para fazer teus testes, tá? Mas a gente não vai utilizar aqui o admin não durante o vídeo. Beleza. Então, agora o projeto ele já está executando e a gente pode começar a trabalhar no Django Filter, né? Então, a ideia aqui é facilitar a vida do usuário, né? Veja só que não vai fazer muito sentido para o usuário acessar essa página, ver 1000 vagas aqui soltas e não conseguir fazer nenhum tipo de busca, né? O interessante seria que ele pudesse buscar, por exemplo, pelo nome da vaga, pela empresa, pela localização, o tipo, o nível, o salário ou até mesmo as skills relacionadas a essa vaga. Porém, fazer isso na mão é um pouquinho trabalhoso. Então, para isso, a gente tem uma biblioteca muito legal dentro do ecossistema Django, que é o Django Filter. Se a gente vir aqui, uma nova aba, pesquisar por Django Filter, a gente vai ver aqui a documentação do Django Filter. Vocês podem buscar aí por django-filter.redddocs.io. Então, essa biblioteca, basicamente, ela permite a gente criar ali filtros com base nos nossos modelos, tá? Então, aqui, olha só, vamos aqui em Installation. Então, basicamente, o que a gente precisa fazer é um pip install Django Filter e depois colocar o Django Filters dentro da nossa installed apps, tá? Então, olha só, vou pegar aqui o pip install, vou copiar, vou lá no meu VS Code, vou parar aqui meu servidor, pip install Django Filter, beleza, ele já tinha aqui em cache, então foi super rápido. E então a gente pode vir aqui em Setup, settings.py, vamos aqui na parte de Third Party Apps, né? Eu gosto de deixar separados aqui o que é apps do Django, o que são apps de terceiros, o que são as minhas apps. Então aqui em Third Party Apps a gente pode adicionar o Django Filters, tá? Então com isso o Django Filters já está instalado dentro do nosso projeto e a gente já pode utilizar ele. Então olha só, vamos vir aqui na documentação rapidamente e vamos vir aqui no Get Started. Como é que ele funciona? Basicamente, uma vez que você tem aqui, por exemplo, o teu modelo, você vai criar uma classe de filtro e ela vai estender de Django Filters.filterSet. A partir disso, você pode criar então as suas propriedades de filtro. Um filtro vai compor basicamente pelo nome do atributo desse filtro, o tipo desse filtro, então aqui no caso ele está utilizando um Django Filters.charField, e a lookup expression, que é qual a expressão que ele vai fazer na busca do banco de dados para encontrar aquele resultado. Então, por exemplo, aqui veja que ele está utilizando como lookup expression o iExact. Esse i aqui quer dizer que é case insensitive, então ele vai buscar exatamente pelo nome que foi informado nesse parâmetro, só que sem se importar ali se a letra é maiúscula ou minúscula. E você pode também configurar isso aqui através de um class meta, informando qual que é o modelo, né, que ele vai trabalhar em cima, e quais são os campos a qual ele vai fazer busca. Então ele pode fazer busca aqui no campo de preço e no campo de release date com base nesse projeto aqui, né, nesse modelo que ele informou anteriormente. Então vamos ver isso aqui na prática, né? Vamos implementar isso no nosso projeto. Só para passar aqui rapidamente por cima do que tem nessa aplicação, basicamente a gente tem uma app de skills, que eu tenho um modelo aqui de skill bem simples, basicamente só com o name. Aqui meu VS Code ele não está reconhecendo a importação, provavelmente porque aqui ele não está pegando do meu ambiente virtual. Então deixa eu só ver aqui. Cadê? Ele está pegando... ele não está pegando no ambiente virtual, é aqui, Python 3 do ambiente virtual. Pronto. Provavelmente isso aqui vai sumir depois. Já sumiu o warning. Então, beleza. Então tá aqui, tem o nosso modelo de skill. Aqui é só isso e também a configuração do admin para ele poder exibir lá corretamente na nossa página de admin. E nós temos aqui o jobs, onde eu tenho o meu modelo de job, que é basicamente o título, descrição, a empresa, a localização, o tipo desse emprego, né, que é, por exemplo... Ele pode ser o full-time, part-time, freelancer, ou então internship, que seria ali o estágio. O job level, que pode ser júnior, pleno ou sênior. O salário, né, que é um decimal field. Se essa vaga está ativa ou não. E um relacionamento menu-to-menu ali com o nosso modelo de skills, tá? Também existe aqui o admin.py, onde vai controlar justamente a tela ali de admin para esse modelo. E, por fim, a gente tem aqui as nossas views, né? Tem duas views, que é a Job List e a Job Detail. Super simples aqui. Basicamente, eu busco os jobs no banco de dados, filtrando somente pelos jobs que estão ativos, e renderizo o meu template Job List. E, no caso do Job Detail, busco aqui por ID e renderizo ali o meu template Job Detail, né? E aqui nos templates, tenho aqui o meu Job List e o Job Detail. A gente vai trabalhar basicamente aqui no Job List, né? Então, só tenho aqui uma listagem, né? Um título com a lista de vagas,
E dentro do cardboard aqui, eu tenho a quantidade de vagas que está sendo exibida e uma tabela mostrando essas vagas, tá? Eu também deixei alguns scripts aqui relacionados ao Select Tool, só para facilitar também na hora de renderizar alguns campos de formulário, tá bom? Só para a gente não perder muito tempo com utilização e coisas do tipo. E também tenho uma app core, que é onde eu guardo ali o meu template base, né? Então, basicamente, onde eu tenho a estrutura base aqui do meu HTML, também a importação ali dos estilos do Bootstrap, dos estilos do Select Tool, e também dos scripts do Bootstrap, do jQuery e também do Select Tool. Então, basicamente é isso, tá? Então, olha só. Vamos implementar o nosso filtro, né? Então, para começar, eu quero criar um filtro super simples, que vai basicamente me permitir fazer uma consulta pelo nome da vaga. Então, como é que a gente pode fazer isso? Aqui em Jobs, né, na minha app Jobs, eu gosto de deixar os arquivos separados, então eu vou criar um novo arquivo, que eu vou chamar de filters.py. Aqui, basicamente, eu vou importar o Django Filters, e também vou importar aqui dos meus modelos, então from.models, import o meu modelo Job. E aí, eu vou criar uma classe chamada de Job Filter, e ela vai herdar de Django Filters .filter set. Beleza? E então eu posso definir o meu class meta. Aqui dentro da classe Job Filter, a gente vai definir então uma class meta. E aqui eu preciso informar qual que é o modelo em que ele vai trabalhar. Então eu passo aqui um model igual ao meu modelo de job. E também qual que são os fields a qual eu vou fazer consultas, tá? Então eu posso colocar aqui um igual e eu configuro ele através de um dicionário Python. A chave vai ser o nome do campo que eu quero trabalhar. Então, lembrando, eu quero implementar aqui uma funcionalidade que vai conseguir consultar através do título da vaga. Se a gente for olhar lá no nosso modelo de job, então vem aqui em models.py, é a propriedade chamada de title, beleza? Então aqui a chave dentro do meu fields vai ser title. E logo em seguida, o valor dele, né, vai ser um array, né, uma lista, contendo quais são as lookup expressions, né? O que é a lookup expression? É o tipo de consulta que ele vai fazer no banco. E ela é baseada justamente no próprio Django RM. Então eu posso fazer uma consulta com exect e exect, posso fazer com contains e contains. No caso, eu vou utilizar aqui o contains, tá? Então, ou seja, ele vai verificar se o nome que eu estou passando aqui no título está contido dentro do título aqui dos meus modelos, sem se importar com se é letra maiúscula ou minúscula. Deixa eu só colocar uma vírgula aqui no final para ele deixar com a quebra de linha, tá? Beleza. Feito isso, eu posso então executar aqui a minha aplicação. Então, Python, manage.py run server. Ele vai startar aqui meu servidor de desenvolvimento. Vou voltar aqui no navegador e atualizar minha página. Vocês vão ver que vai continuar do mesmo jeito, né? Vai continuar carregando aqui as 1000 vagas que eu tenho cadastradas no banco. Só que agora, olha só, eu quero poder passar aqui depois do jobs uma query string chamada title. E aí, no caso, o Django Filter, ele trabalha com a ideia do seguinte, ele vai pegar o nome do campo aqui que você passou, underscore, underscore, o nome da lookup expression. Então, aqui eu vou passar title, underscore, underscore, I contains, igual, e aí o nome do parâmetro que eu quero fazer a busca, como, por exemplo, analista. E aí, a ideia é que eu exiba somente as vagas que possuam esse termo analista aqui nessa lista, tá? Isso ainda não funciona porque eu só criei o meu filtro, então eu preciso passar a utilizá-lo. Então a gente vai voltar agora para o views.py. E o seguinte, eu vou importar aqui também o meu from.filters, import job filter. E aqui depois onde eu faço essa primeira consulta, né, dos meus jobs, eu vou chamar o seguinte, job filter, vou criar uma variável chamada job filter, vai ser igual a uma nova instância do meu job filter, da minha classe job filter, onde como primeiro parâmetro eu passo quais são os dados que foram passados na requisição que tem esses parâmetros de consulta. Quando eu passo com o ponto de interrogação, isso aqui vai estar dentro do meu request.get, beleza? E depois eu passo aqui com um segundo parâmetro, o querySet, que é a minha consulta base. A minha consulta base é essa daqui, ó, jobs. Então eu posso passar jobs. Beleza. Agora, olha só. Dentro do meu render, eu não vou passar mais como contexto esse jobs aqui, tá? Eu vou passar agora o meu
job filter.qs. Esse QS aqui é de query string, então ele é quem contém a consulta real, final, né? Então ele vai pegar essa primeira consulta aqui, que é o job.objects.filter, onde ele pega somente os jobs que estão ativos, e vai adicionar ali as consultas que foram configuradas pelo job filter, beleza? Então feito isso, olha só, se eu voltar no navegador, acessar novamente essa mesma URL, talvez seja meio pequena para vocês enxergarem, deixa eu até botar aqui no VS Code para vocês verem como é que está sendo feita essa consulta, né? http://localhost 2.8000/jobs, e aí eu estou passando aqui como uma query string title __ e contains igual a analista, tá? Então feito isso aqui, vamos tentar consultar novamente essa mesma URL. E olha só, de 1000 vagas agora eu estou exibindo somente 342. Ou seja, ele conseguiu fazer a consulta no banco de dados a partir desse parâmetro. Agora, somente as vagas que no título possuem o termo analista estão sendo exibidas, tá? Então a gente já conseguiu aí utilizar o Django Filter. Mas beleza, eu quero poder fazer mais consultas, como por exemplo, eu quero verificar pela localização também. Então a gente pode fazer isso. Então vou lá no Filter, eu posso colocar aqui depois de Title, Location, né? Lembra de se basear pelo modelo. Se a gente for ver aqui no nosso modelo, eu tenho Location, que é onde eu tenho essa localização, né? Que seria o local ali na empresa. Location, e eu quero fazer essa consulta também com o eContains. Agora, só fazendo essa modificação, né, só alterando o filtro, isso já está disponível. Então, além de eu passar aqui o title e contains, eu posso passar aqui um e-comercial, passar então o location, __ e contains, igual, e eu quero, por exemplo, vagas que sejam em Salvador. Dá um Enter. Agora eu estou exibindo 36 vagas. Todas as vagas têm o termo analista no seu título e estão localizadas em Salvador. Então, olha só, já está funcionando, né? Só que beleza, funciona, tá bonito, né? Tá legal, mas isso aqui não está ainda interessante para o usuário porque eu estou tendo que colocar isso manualmente, né? E aqui vem uma outra vantagem do Django Filter. O Django Filter, quando a gente cria aqui a nossa classe de filter, ela também já vem com um formulário, tá? Que permite colocar esses campos de consulta. Então, olha só, dentro da minha view, eu vou fazer aqui uma modificação. Além de eu passar aqui no contexto esse jobs, que é o meu jobFilter.qs, eu também vou passar aqui um segundo parâmetro, que é o filter. E vai ser o próprio jobFilter. Tá? Eu vou continuar passando aqui o job só para eu não ter que alterar o meu template, tá? Mas eu poderia passar somente o filter, e lá onde eu faço a listagem, iterar sobre jobFilter.qs, tá? No caso aqui seria filter.qs, lá no template. E olha só, aqui no meu templates, job list, eu vou fazer o seguinte. Bem aqui onde eu tenho o meu card, né? Eu tenho essa div card, antes aqui do card body, eu vou criar uma nova div com a classe card, card header, card-header. E aí eu vou passar aqui um filter.form. E aí, por enquanto, eu vou passar aqui apenas um filtro aqui do próprio Django, que é, na verdade, eu posso passar aqui como uma função, né? resp, né? Todo formulário do Django tem essa função aqui, resp, que vai renderizar o formulário ali, utilizando o tag sp. Só fazendo isso, olha só, voltando aqui e atualizando a página, veja que eu já tenho agora um formulário que vai ter justamente os parâmetros de consulta, né? Só preciso adicionar também aqui um botão para poder fazer o submit desse formulário e também uma tag de form, né? Então vou criar aqui uma tag de form. O método dela necessariamente vai ter que ser um método get. Vou colocar aqui, opa, sem querer. Vou colocar isso aqui dentro. E também um botão do tipo submit. E aqui eu coloco buscar. Beleza. Olha só. Agora, por exemplo, eu não quero mais analista, eu quero vagas que contenham o termo DevOps. Buscar. Ele já atualizou aqui em cima, olha só. E também já exibiu aqui somente vagas de DevOps que sejam em Salvador. Beleza? E aí, para a gente deixar isso aqui um pouquinho mais bonito, eu vou utilizar o Crisp Forms, tá? Nesse template eu já deixei o Crisp Forms carregado. Então, basta que eu utilize aqui no meu filter.form o filtro do Django
chamado de Crispy. Feito isso, beleza, ele já agora está fazendo toda a inicialização com o Bootstrap, e também vou ajustar aqui o meu botão, colocando as classes do Bootstrap. Então, btn, primary. Olha só. Então, vamos deixar esse filtro aqui um pouquinho mais elegante, né? Antes disso, deixa eu colocar também um botão para limpar os filtros, tá? Para ficar mais fácil de a gente conseguir trabalhar. Para limpar os filtros, basicamente eu só preciso fazer uma requisição para a rota sem passar nenhuma query string. Então eu posso colocar aqui uma tag A, e o link dela vai ser uma URL, passando aqui, o nome da minha URL é jobs, job list. E aqui eu vou chamar de limpar. Também vou passar aqui as classes do Bootstrap, então aqui é btn, e eu vou colocar um btn secondary. Vamos ver como é que vai ficar aqui. Se eu clicar em limpar, ele vai limpar os filtros e vai exibir todas as vagas, né? No caso as 1000 vagas. Então, bora adicionar mais alguns filtros aqui dentro. Então, olha só, vou voltar aqui para Filters. E na minha classe Django Filters, eu vou também buscar, por exemplo, pela empresa. Então, posso botar aqui um company, e contains, também porque ela é um string. Também quero buscar pelo tipo da vaga. Então, se eu vier aqui em Models, eu tenho o meu job type. Então, posso passar aqui job underline type. E aqui no caso do job type, a gente vai de fato utilizar um exact, porque são valores já pré-definidos, né? Se a gente for olhar aqui no model, ele está utilizando aqui um choices, que é justamente um text choices aqui, ó. Então tem um full-time, part-time, freelance, internship. E a mesma coisa para o level, tá? Então eu posso até duplicar essa linha, só que em vez de ser job type, vai ser level. E por fim, eu quero também colocar pelas skills. Então, skills, ou seja, eu posso também trabalhar com a busca em campos que têm relacionamentos, no caso aqui de muitos para muitos. Poderia ser relacionamentos de um para muitos e por aí vai. E aqui na skills também vai ser um exact, porque são valores pré-definidos. Olha só, feito isso, voltando aqui na aplicação e atualizando a página, já vai aparecer o meu formulário, né? Opa, foi que houve? Será que eu escrevi alguma coisa errada? Deixa eu ver. Ele deu um erro, deixa eu ver. Não model fields, provavelmente escrevi alguma coisa errada. Aqui não é level, é job underscore level. Então vamos atualizar aqui. Acho que a aplicação parou quando deu erro. Deixa eu parar ela e executar de novo. Beleza, vamos ver. Olha só. E já apareceu aqui o meu formulário. Lembrando que essa parte aqui do select, ela só está desse jeito porque eu estou utilizando a biblioteca select2, tá? Que é uma biblioteca JavaScript. Deixa eu até mostrar para onde é que eu estou utilizando ela aqui em job list. Eu estou fazendo isso aqui, né? Eu estou utilizando o jQuery para buscar todo mundo que tem a classe select ou então a classe select múltiplo, que são classes aí do Bootstrap, e estou aplicando essa função do select2, beleza? Então, olha só, agora eu consigo fazer buscas bem mais avançadas, né? Então, por exemplo, eu quero apenas vagas de emprego que sejam do nível pleno, que sejam de freelancer. Posso buscar? Olha só, agora eu tenho 103 vagas. Beleza, ainda tem muita coisa. Eu quero que essas vagas sejam localizadas em São Paulo. Buscar? Olha só, agora eu tenho 12 vagas. Beleza, eu posso filtrar ainda mais. Eu quero que essas vagas necessariamente sejam de Java. Então, buscar. Olha só, tem uma vaga de Java em São Paulo, que é freelancer e é de nível pleno, né? Agora eu quero que, dentro dessas mesmas características, só que em nível sênior. Então, buscar. Tá aqui, tem uma vaga também, coincidentemente. Beleza? Se eu limpar aqui os campos, ele volta ali para fazer a consulta com todos os jobs, né? Vai demorar um pouquinho, porque, novamente, eu estou carregando muita coisa aqui, estou carregando 1000 dados do banco, 1000 consultas, né, do banco de dados. Obviamente, a gente pode aplicar algumas coisas para fazer performance nessa consulta, melhorar um pouquinho mais, mas os nossos filtros já funcionam. É claro que você está trabalhando com formulário nativo do Django, então você pode aplicar utilizações para deixar esse formulário um pouquinho mais bonito. Eu não vou gastar tempo com isso, o objetivo é mais falar sobre a biblioteca Django Filter, tá? Mas basicamente é isso, tá? A biblioteca é bem simples de trabalhar. Você basicamente vai então instalar o Django Filter através do pip install, adiciona ele dentro do installed apps, e aí você vai criar uma classe que vai herdar aqui de Django Filters.filterSet. E dentro do class meta você informa qual que é o modelo
e quais são os fields com qual você vai trabalhar, passando também as suas lookup expressions. Isso aqui, por ser um array, tá? Você pode ter mais de um. Então, eu poderia ter, além do iContains, poderia ter um iExec, por exemplo. Tá? Isso aqui ia gerar dois campos diferentes de consulta. Olha só. Então, além dele ter o título contain, ele vai ter o título, né? Então, aqui ele vai consultar pelo nome exato, né? Deixa eu botei com iExec, né? Então, por exemplo, se eu colocar aqui no título, analista, e buscar, ele não vai encontrar ninguém. Porque não existe nenhuma vaga com apenas analista. O que existe é analista de testes, por exemplo. Agora sim ele encontra, tá? E basicamente é isso aqui com que você tem que utilizar para trabalhar com o Django Filter, tá bom? Recomendo muito dar uma olhada na documentação. Deixa eu voltar aqui, olha só. Dá uma olhada lá na documentação do djangofilter.readythedocs.io. Aqui ele traz muitos outros exemplos de como você pode trabalhar. Então você pode utilizar lookup expressions para verificar se um valor é maior do que o que está sendo consultado, se ele é menor. Isso aqui poderia ser utilizado, por exemplo, para o nosso campo de salário. Inclusive, eu recomendo você tentar utilizar aí. Você tem diversas formas de configurar, então existe essa maneira aqui de você configurar, que é criando esses campos de consulta através de atributos da classe, e essa outra maneira, que é a que particularmente eu normalmente utilizo, que é através dessa propriedade fields dentro do class method. Eu acho ele mais simples de configurar do que ficar tendo que criar esses campos como atributos e chamar ali os tipos específicos, né? Mas se você precisa fazer customizações mais específicas, essa forma aqui talvez seja mais interessante, tá? Além disso, olha só, se você reparar, a gente consegue trabalhar também com relacionamentos, tá? Então, olha só, você pode, por exemplo, aqui no caso, esse modelo ele se relaciona, esse product, né, ele se relaciona com um outro modelo chamado de manufacturing. E aí você pode passar um underscore para buscar em cima do campo name do atributo manufacturing que se relaciona com esse modelo product. Então, você consegue fazer consultas bem complexas utilizando o Django Filter. Tranquilo? O que vimos nesse vídeo é só o começo. Se você quer se especializar ainda mais no desenvolvimento back-end, a Trinoweb é o lugar ideal para você. Somos uma escola especializada em formar desenvolvedores e temos mais de 15 anos de experiência no mercado. Isso sem contar os mais de 200 mil devs formados com a gente. Na Trinoweb você vai aprender as principais linguagens e tecnologias do mercado. Tudo isso dividido por área e nível técnico, e com suporte direto de professores especialistas. Então, se você quer se tornar um desenvolvedor de alto nível, utilize o cupom exclusivo que está no link da descrição. Não deixe de se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo com todo mundo que você conhece que está estudando programação. Eu vou ficando por aqui e te vejo no próximo vídeo. Até mais!